Você tem cara de quem já desceu um morro de bicicleta, esqueceu, apertou o freio da frente e deu merda, né? Vamos entender por quê? Primeiro que só um aviso. Vai além da compreensão humana tentar entender por que alguém apertaria o freio da frente da bicicleta depois de descer um morro em alta velocidade. A minha ideia aqui é explicar por que deu merda, beleza? Vamos lá. Todos os corpos com massa possuem uma tendência natural a permanecerem em seu estado, ou de movimento ou de repouso. A característica que dá a eles essa propriedade é o que a gente chama de inércia. Bom, os primórdios do conceito de inércia nem foram dados pelo Newton, não. Na verdade, os primórdios do conceito de inércia são bem mais antigos, foram dados pelo Galileu. A ideia é a seguinte: na época do Galileu, a maioria das pessoas ainda acreditava que a Terra era o centro do universo. A Terra ela ficava parada no centro do universo. Não, calma, eu não falei que eles acreditavam que a Terra era plana. A Terra plana é uma parada bizarra demais até para essa galera, tá bom? Eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e que a Terra ficava parada e que tudo girava ao seu redor. Bom, o Galileu ele não pensava dessa maneira, né? E um dos argumentos principais que a galera que defendia que a Terra estava parada no centro do universo dizia era o seguinte: era um argumento baseado na percepção cotidiana, no senso comum. A ideia seria a seguinte: se a Terra estivesse em movimento, se eu jogar uma pedra para cima, quando ela cair de volta, ela não cairia na minha mão. Por quê? Porque quando eu joguei ela para cima, a Terra se moveu, eu me movi junto e a pedra ficou para trás, até a pedra teria que cair fora da minha mão. Então, com isso, eles diziam que a Terra estava parada, porque se eu jogo a pedra para cima e a pedra cai na minha mão de volta, bom, a Terra não pode ter se movido nesse meio tempo, né? O Galileu, ele demonstrou que não, que na verdade não era necessário que a Terra estivesse parada para que isso aconteça. Ele deu um exemplo bem simples. Se você imaginar um navio, e bom, na época do Galileu existia navio, né? Não tem como o Galileu ter imaginado um trem, não tem como o Galileu ter imaginado um carro, um ônibus, né? Até outros exemplos que a gente pode dar hoje. Mas a ideia era que se você imaginasse um navio e alguém jogasse uma pedra do alto do mastro do navio, essa pedra ia cair no pé do mastro, independente se o navio tivesse em movimento ou se o navio tivesse parado. A ideia é que se o navio tivesse em movimento, a pedra estaria em movimento junto com ele. Então, conforme ela caísse, ela também conservaria aquele estado de movimento que ela tinha dado pelo navio. Então, ela não só desceria, mas continuaria indo para frente, e é o conceito que depois gerou o que a gente chama de inércia, né? Ele até propôs o seguinte: se você estivesse dentro do porão do navio e ali dentro você tivesse borboletas voando, peixes nadando dentro de um aquário e você jogasse pedra para cima, pedra para baixo, a ideia é que se o navio tivesse num movimento uniforme, as coisas ali dentro conseguiriam transcorrer naturalmente, normalmente, e a gente não seria capaz de perceber que o navio está em movimento, assim como a gente também não percebe que a Terra está em movimento. Pouco mais de 50 anos depois da publicação do livro do Galileu, Isaac Newton, lá na Inglaterra, publicou o seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Tá bom, vamos falar um pouquinho do Newton. Cara, a gente pode facilmente dividir a história da física em antes e depois de Newton. Se Galileu desenvolveu um método científico, Newton foi o cara que levou esse método científico a patamares inimagináveis na sua época, né? Newton foi o cara na física. Durante muito tempo foi o nome mais importante da física, até que depois veio Einstein, né, para poder rivalizar com ele. Newton foi tão importante que eu vou colocar aqui do lado para vocês uma imagem do túmulo do Newton. Lá no túmulo do Newton tem o seu epitáfio, que foi escrito pelo Alexander Pope, que foi um dos escritores mais brilhantes e importantes da língua inglesa da sua época. E seu epitáfio diz o seguinte: a natureza e as leis da natureza jaziam nas trevas, e Deus disse que haja Newton, e tudo se iluminou. Olha o patamar do cidadão. Mas vamos lá. A primeira lei de Newton, a primeira lei do movimento, é justamente a lei da inércia.
É justamente o princípio da inércia, onde o Newton pegou aquilo que o Galileu tinha começado a rascunhar e demonstrou que aquela propriedade que os corpos tinham de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, na verdade eram propriedades inerentes da matéria. Eram propriedades existentes pelo fato dos corpos terem massa. Okay? E a primeira lei de Newton, ela textualmente diz assim: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Através da lei da inércia, o Newton determinou e demonstrou claramente que não era necessário que houvesse uma ação de uma força para que um corpo estivesse em movimento. Ele poderia se manter em movimento mesmo sem a existência de nenhuma força agindo sobre ele, desde que fosse movimento retilíneo uniforme. Bom, você pode imaginar então aquele caso lá da bicicleta que a gente falou no começo do vídeo, né? Você estava descendo ali, ó, mandado o morro, e aí você foi lá e apertou o freio da frente. Quando você aperta o freio da frente, você tem uma parada muito brusca. E bom, a parada acontece por atrito do pneu com o solo. E bom, como a própria situação ali já demonstra, quem está em contato com o solo para poder parar é a bicicleta, não é você, né? E o seu corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Bom, a bicicleta fica e você vai, né? Se isso já aconteceu com você, com certeza você lembra. Mas você também pode pensar de outra maneira. Você pode pensar que se você estiver dentro de um ônibus com velocidade constante, num trecho de linha reta e sem buraco, ou seja, sei lá, não sei se isso existe, um ônibus com velocidade constante em linha reta sem buraco, faz de conta que existe, né? Você não seria capaz de perceber se o ônibus está se movendo ou não, se você estivesse, por exemplo, cochilando ali, se você não estivesse olhando para o lado de fora, né? O que faz você perceber movimento com o seu corpo é a partir do momento que esse estado de movimento muda, é a partir do momento que a sua inércia ali começa a trabalhar, né? Quando você, por exemplo, faz uma curva, quando um carro acelera, quando o carro freia, ok? Então, é isso que gera, por exemplo, aquelas cenas de filme de ficção científica, onde alguém está no espaço, lá fora da atmosfera, lá em microgravidade, e aí dá um pequeno impulsozinho e sem ter onde se segurar, a pessoa vai mesmo, porque não tem nada que segure ela para ali. Ela vai permanecer no seu estado de movimento até que uma força atue sobre ela para pará-la, ok? Então, isso é o conceito de inércia. A inércia é o que faz com que os corpos permaneçam no seu estado, ou de movimento retilíneo uniforme, ou de repouso. E aí, curtiu o vídeo? Gostou dessas mudanças que eu fiz? Vinhetinha na entrada, trilha sonora? O que você achou? Deixa aí nos comentários. A ideia é fazer com que esses vídeos fiquem cada vez mais interessantes. Eu vou aprendendo a fazer as coisas por aqui e, bom, eu sei que estudar em casa é um saco, mas a gente tenta fazer as coisas ficarem um pouco mais interessantes de vez em quando. Beleza? Então, até a próxima.